Show de glórias, meus irmãos abençoados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hello, brother international. Thank you, my friends. Jesus loves you. Bless you, God. Assalamu alaikum. Como ça va? Jesus ama você, aleluia. Mais um dia de Aviva Junho, como já disse, está na reta final, faltam alguns dias para acabar. Mas olha, eu já creio na minha vitória, eu já creio na sua vitória. Ah, pastora Heloísa, eu não estou vendo nada. Não precisamos ver, temos que crer. Tudo é possível ao que crer. E eu creio na nossa vitória, para a glória do Senhor. Nós estamos plantando algo, estamos plantando fé, estamos plantando propósito e vamos colher fé, vamos colher propósito, vamos colher avivamento para as nossas vidas, avivamento para a nossa casa, nossa família, nosso ministério e tudo aquilo que nós colocamos diante de Deus. E outra coisa, quando acabar o Aviva Junho, vou tirar 1 ou 2 semanas no máximo de folga. Isso para poder priorizar os meus amigos que estão vindo aqui no canal, os quais eu não estou conseguindo ir até eles porque são tantas coisas para se fazer, gravando vídeo todo dia, tenho que estudar a palavra de Deus para trazer aqui para nós, fora a nossa vida secular, trabalho, família, ministério, então isso fica um pouco apertado e não estou conseguindo ir em todos. Mas eu vou tirar essa folga para priorizar esses irmãos que estão sempre aqui comigo, prestigiando a obra de Deus aqui nesse lugar, tá bom? Então, depois que acabar o Aviva Junho, vou estar indo visitar vocês. Se vocês não vieram até mim ainda, vem, porque eu vou até vocês retribuir a minha atenção, retribuir o meu carinho. Mas não é por causa disso que eu estou deixando de orar por vocês, não, hein? Senhor, ora por aqueles que eu não estou conseguindo ir. Isso que eu falo para Deus. E a visita de Deus, ela é muito melhor, né? Além de Ele nos visitar, Ele nos abençoa também. Aleluia. E outra coisa, quando voltar as programações normais daqui do canal, não vai ter mais o Acorda. Hoje é segunda-feira. Vai ter uma surpresa para nós. Aguarde, tá bom? Vai lá no meu TikTok também, irmãos, eu tenho colocado os vídeos ali interessantes, eu creio que você vai gostar, tem a ver com a palavra de Deus também, tem a ver com a obra de Deus, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, dá uma curtida maneira, deixe um comentário abençoado e compartilha com quem você sabe que precisa ouvir a voz de Deus. E tem várias novidades também, mas eu vou contar depois, tá bom? E o texto base da campanha se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque orou e obteve resposta. Jabes orou e obteve resposta. Todos os que são relatados na Bíblia, que oraram, obtiveram resposta. E por que nós, que estamos no tempo da graça, onde foi enviado o Emanuel, Deus conosco, também não obteremos resposta se orarmos a Deus? A oração é um dos fatores principais para recebermos na nossa casa, na nossa família, no nosso povo, na igreja, o avivamento de Deus. Olha só o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A oração é o único meio de nós falarmos com Deus. Não existe outro meio de falarmos com Deus.
A oração é o único meio. Deus fala conosco de várias formas, de várias maneiras, mas o único meio de nós falarmos com Ele é através da oração. Por isso, Ele diz em sua palavra, orai sem cessar, orai constantemente. Não é necessário você estar de joelho constantemente, mas é em pensamento, falando com Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação. Então Deus, Ele quer que venhamos falar com Ele em todo momento. E só podemos fazer isso através da oração. E depois que essas pessoas, os apóstolos, as pessoas que estavam com eles, oraram, moveu-se o lugar. Olha, quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, move o lugar. Podemos não estar vendo nada aos nossos olhos naturais, mas aos olhos espirituais, quem estiver ligado vê a situação mudar. Primeiro começa mudando a nós, o nosso interior. Depois começa a mudar a situação em que está ao nosso redor. Começa a mudar a situação que está no nosso meio. Por isso é necessário orar. Mas, pastor Heloísa, eu não estou vendo nada. Como eu já disse, não precisamos ver. Temos que crer. Quando oramos, o plano espiritual move. Quando oramos, a atmosfera espiritual se move. E nada acontece no plano terreno sem acontecer primeiro no plano espiritual. Então, primeiro temos que mover o plano espiritual, para depois vermos resultado no plano natural. Se você está orando por algo, se você está orando por uma situação, creia que o plano espiritual já mudou. O plano espiritual já se moveu, os anjos já começaram a trabalhar, os anjos já começaram a descer e subir para trazer a bênção para você. Você pode não estar vendo nada, aleluia, agora, mas você vai ver o resultado disso, mais cedo ou mais tarde, de acordo com sua busca, de acordo com sua perseverança, de acordo com a sua insistência. Persevere, continue, não pare. Aquele que para não vê vitória. Aquele que para não chega no seu objetivo. Aquele que para não vê, aleluia, a promessa chegar. Não vê a bênção chegar, porque parou no meio do caminho. E Deus quer que vai além. Deus quer que vai avante. Deus quer que se esforce. Ele diz para você hoje, não temas. Não temas essa situação. Não temas o que está acontecendo. Ora, porque o lugar vai se mover. Mas primeiro você tem que mover o plano espiritual. Isso depende da nossa oração. Aleluia. E moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Aqui não fala unidos. Fala reunidos, ou seja, se uniram novamente. Estão num só propósito. Estão numa só ligação. Estão criando um laço espiritual. Onde houver divisão, onde houver contenda, desunião, Deus não vai trazer a vitória. Tem que ter união, tem que ter laços, tem que ter afetividade, tem que estar num só propósito. Eu não posso querer vitória, mas sem falar com o outro. Eu não posso querer vitória, mas sem pedir perdão ao outro. Eu não posso querer vitória, mas estou de rixa com alguém.
com inveja de alguém, querendo o mal de alguém. Não. Aqui diz reunido. Quer dizer que estão num só propósito. Não estão em divisão. Não é cada um pensando em si, não. E isso traz a nossa vitória. Se estivermos em união, o marido tem que estar em união com a mulher tem que estar em união com o marido, o casal tem que estar em união com a família, com os filhos, com todos da casa. Porque se tiver divisão, cada um pensando em si próprio, não vai haver o avivamento, não vai haver a vitória, não vão mover o plano espiritual. Para mover o plano espiritual e Deus fazer descer o derramamento do Espírito Santo, tem que haver união, tem que haver unidade, tem que estar reunido, tem que estar num só propósito, tem que estar num só objetivo. Aleluia, louvado seja Deus. E todos foram cheios do Espírito Santo. Oraram, moveu-se o lugar porque estavam reunidos em união. E aí Deus os encheu do Espírito Santo. Deus, ele não derrama o seu Espírito pela metade. Deus não abençoa pela metade. Deus não aviva pela metade. Ah, não, você não está unido, reunido, não está num só propósito, então vou só derramar só um pouquinho, não. Ou Deus derrama, ou Deus não derrama. Ah, eu fui cheia do Espírito Santo só um pouquinho só, eu estou avivado um pouquinho. Não tem isso com Deus. Com Deus é sim ou é não. Ou é frio ou é quente. Ou está dentro ou está fora. Ou está cheio ou está vazio. Quando Deus faz, ele faz por completo. Deus não liberta pela metade. Deus não abençoa pela metade. Deus não provê pela metade. Deus é Deus. A Bíblia diz que a terra é o escabelo dos seus pés. Então, quando ele vem com sua bênção, quando ele vem com a sua vitória, quando ele vem com a sua prosperidade, é para valer. E quando ele faz derramar o Espírito Santo, é para estar cheio, até a tampa. Até a tampa. Se não tiver de acordo com Deus, ele não derrama. Se não tiver de acordo com o que Deus quer, ele não derrama. Mas se cumprirmos aquilo que ele quer, arrisca, ele vai derramar bênção sem medida. Ele vai nos encher do teu espírito. E outra coisa, quando estamos cheios do Espírito de Deus, nada entra. Pecado não entra. Sujeira não entra. Poluição na alma não entra. Porque está cheio, está ocupado. E quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos ocupados de Deus, estamos tão satisfeitos que não temos tempo para outras coisas, que não temos tempo para pecar, que não temos tempo para perder com besteiras, não temos tempo para perder com ressentimento, não temos tempo para perder com mágoa, não temos tempo para perder com falta de perdão, com intriga, com tititi, com fofoca, com o mundo. Não. Quem está cheio de Deus não quer saber de mais nada que não tenha a ver com Deus. Agora, quando estamos vazios, tudo entra. Já viu um vaso de planta vazio? Enquanto ele está ali vazio, quem passa vai jogando lixo nele. Joga um papel de bala, joga uma ponta de cigarro, joga qualquer sujeira que está pela frente. Ah, tá vazio, vou jogar. É a mesma coisa nós. Quando não temos o Espírito de Deus, como estamos vazios de Deus, todo o lixo é jogado em nós. E não observamos por quê? Porque não temos visão espiritual. Não vamos saber separar o que é bom e o que é ruim.
Nós vamos saber separar aquilo que está nos matando. Aleluia. Então Deus quer que venhamos estar cheios do teu Espírito. E a oração é o fator principal para isso. É um dos fatores principais para isso. Estarmos cheios do Espírito de Deus para ver o lugar em que estamos se mover, para ver a nossa família, aleluia, se mover, para ver os nossos filhos se mover, para ver o nosso ministério se mover, para ver aquele doente se mover, para ver o milagre acontecer. Se nós não tomarmos atitude, se nós não orarmos, se nós não nos dedicarmos, não vamos ver o lugar se mover. Não vamos estar cheios do Espírito de Deus. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus irmãos, sem o Espírito de Deus, quem faz a obra de Deus? Ninguém. Porque a vontade de nós fazermos a obra de Deus, o desejo de fazer a obra de Deus, o desejo de falar de Deus, o prazer que temos em anunciar a palavra de Deus, vem de Deus, não vem de nós. É porque o Espírito dele está em nós, é que nos dá coragem para ir falar de Deus. É por o Espírito dele estar em nós, é que temos ousadia. Porque sem o Espírito de Deus não falamos de Deus, não pregamos a palavra do Senhor, não anunciamos a salvação em Jesus Cristo. Por isso é necessário estarmos cheios do Espírito, para não termos vergonha, para não termos medo, para não termos timidez em servir ao Senhor. Antes de eu servir a Deus, eu falava, Deus me livre eu ser crente. Deus me livre eu andar com essa roupa. Deus me livre. Mas quando o Espírito de Deus vem a nós, nos enche, o prazer que temos de ser assim, o prazer que temos de vestir assim, o prazer que temos em falar de Jesus, não importa a hora, não importa o lugar. Então, tudo que nós fazemos para Deus vem do Espírito de Deus, não vem de nós. Se nós servir a Deus sem o Espírito dele, sentimos a obra de Deus pesada. Ela é pesada. Eu já tive essa experiência no momento em que eu estava meia fraca na fé. Eu vi que eu estava fazendo a obra de Deus no automático, mecanicamente. E eu senti a obra de Deus pesada. Deus me permitiu sentir a obra dele pesada. Por quê? Porque é algo espiritual. Eu não posso, no natural, fazer a obra de Deus que é espiritual. Tenho que estar no Espírito Santo, cheio do Espírito, para fazer a obra dele. Para poder sentir o fardo dele leve, o jugo dele suave. Aleluia, glórias a Deus. E cumprir o chamado de Deus. Deus, ele derrama o Espírito Santo, derrama o avivamento em nós. Mas para quê? Para nada? Não. Para cumprir o chamado, que é anunciar a tua palavra. Esse é o foco principal, de Deus derramar os dons, de Deus derramar o avivamento, derramar o Espírito Santo e nós nos encher do Espírito, é anunciar a palavra de Deus. Mesmo falando em línguas, mesmo pulando no mistério, profetizando, mas o foco principal disso tudo é anunciar a palavra de Deus. Uma vez, eu estou falando porque o Espírito Santo me trouxe em mente. Eu conheci uma irmã, ela é uma bênção, amo ela. Até hoje a gente ainda conversa, temos amizade. Ela, graças a Deus, continua no ministério dela, avançando cada vez mais, ela e seu marido. Então passamos por uma temporada congregando junto e eu lembro que ela me falou, ela tem um dom espiritual, né, de profetizar, de
ser usada por Deus para falar em línguas, para pular no mistério, eu acho isso lindo. Quem pensa que eu não gosto, gosto sim. Eu sou pentecostal, congrego numa igreja pentecostal e eu gosto desse movimento. Só que temos que discernir as coisas, temos que ser adulto na fé, né? Discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é exagero, o que não é exagero. Como diz a palavra de Deus, provai os espíritos, né? E só o Espírito Santo para nos fazer provar os espíritos. Então essa irmã, ela é desses mistérios. Então, uma vez ela disse isso como testemunho na igreja. Não vou ler a Bíblia não. Já sou usada por Deus mesmo. Deus me usa para profetizar, Deus me usa para falar em mistério e tal, né? Nos dons espirituais. Então não vou ler a Bíblia não. Ela mesmo disse que depois que ela falou isso, nunca mais Deus usou ela. Enquanto ela não reconheceu de que o que ela falou está totalmente errado, de que é necessário ler a Bíblia sim, meditar na Bíblia sim, estudar a palavra de Deus sim, ela não voltou a ser usada por Deus. Então ela se arrependeu do que ela disse e viu que era necessário meditar na palavra de Deus. E Deus voltou a usar ela. Isso foi relato dela na igreja. Ela testemunhou isso. Porque como é que vamos ensinar se não estamos aprendendo com Deus? Deus não quer nos usar somente nos mistérios, nas revelações, nos dons espirituais. Ele quer também nos usar na sua palavra. E Ele nos enche do teu Espírito Santo para isso. Para o foco principal é anunciar a tua palavra. Se não tem palavra, não tem Deus. E se não tem Deus, não tem avivamento. E se não tem avivamento, tem morte. Morte espiritual, morte familiar, morte, aleluia, financeira, morte em tudo aquilo que a gente almeja, que a gente planeja. Avivamento é vida, vida é Deus, vida é Jesus Cristo em nós. Portanto, meus irmãos, Deus nos chama para cumprir o chamado. E esse chamado só é feito quando estamos cheios do teu Espírito. Cheios do Espírito Santo de Deus, temos prazer, temos desejo, temos anseio em satisfazer a vontade de Deus, que é anunciar a tua palavra para a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Teu Filho Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Glória, honra e louvor seja dado a Ti. Obrigada, Deus, por mais um dia de vida, por mais uma semana que se inicia. E obrigada, Deus, pela Tua palavra. Obrigada por ter falado conosco. E convença-nos, Deus, através do Teu Espírito Santo, daquilo que o Senhor quer em nós, daquilo, Pai querido, que o Senhor deseja que viemos fazer, que é orar, Pai. Sem oração não tem poder, pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Então coloca esse desejo em nós. Nos ajuda, Deus, a nos esforçar, a estar, Senhor, tete a tete contigo, através da oração, falar contigo, nos derramar aos teus pés, para que o Senhor venha mover o lugar, trazer um milagre, trazer um avivamento, nos encher do teu Espírito Santo, e que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Senhor. Fazer a tua obra é para a honra e glória do Senhor. Te servir é para a honra e glória do Senhor. Anunciar a tua palavra é para a honra e para a glória do Senhor. Muito obrigada. Abençoe o nosso dia, a nossa semana e permita que termine bem. Abençoe os trabalhadores, toma os desempregados, toma as famílias, toma os necessitados, toma os enfermos.
ser com cada um. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Show de glórias. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais ao seu coração. Que Deus te abençoe grandemente com essa palavra. E você venha estar cheio do Espírito Santo de Deus através da oração. E fazer aquilo que dá prazer ao Senhor, que é anunciar a tua palavra. Vamos para a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, repreenda o mal e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Tenham uma ótima semana. Fiquem na paz. Amanhã, se Jesus não voltar, estaremos aqui novamente para o 28º dia da campanha. Estamos na reta final, tá bom? Mas Deus já derramou seu avivamento em nós. Eu creio. Tu crê? Glórias a Deus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aviva, ó Senhor, a tua obra em nós. Aleluia.